Uma 13ª rodada de Premier League de tirar o fôlego, com muitos gols, resultados interessantes, e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo compilado que eu vou aqui resenhar com vocês sobre os grandes jogos da 13ª rodada da Premier League. E é claro, eu sou o Rodrigo Pinheiro e vamos juntos em mais uma edição aqui do Bate-Papo Premier League. Está no ar mais uma edição para vocês curtirem aqui. Vamos falar do Arsenal, que venceu, assim também como o Liverpool, mais líder do que nunca, a crise do City, a goleada do Manchester United e a importante vitória do Chelsea e esse Aston Villa aí que despencou pela tabela. E é claro, os outros resultados de jogos que rolaram também nesta rodada. Vamos passar um pente fino e você vem comigo nesse boletim importante, porque você não vai perder absolutamente nada. Antes de a gente começar, é importante estar aparecendo aqui no GC para você acompanhar, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos para que a gente aumente cada vez mais a nossa legião de fãs aqui, de pessoas que gostam de futebol, principalmente da Premier League como eu. Sem mais delongas, depois desse merchanzinho inicial aqui de live, vamos fazer essa situação aqui, ó. Vamos passar os resultados da rodada. Tivemos na sexta e no sábado e no domingo tivemos jogos, né? Na sexta-feira nós tivemos o empate entre Brighton e Southampton pelo placar de 1-1, tropeço do Brighton, mas que deixou o time no G4, por exemplo, da tabela de classificação. E aí, no sabadão, tivemos Brentford 4-1 para cima do Leicester, o Crystal Palace empatando com o Newcastle em 1-1, o Nottingham Forest vencendo o Ipswich por 1-0, o Bournemouth vencendo o Wolverhampton pelo placar de 4-2 e a importante goleada do Arsenal para cima do West Ham, clássico londrino com vitória maiúscula do Arsenal por 5-2. E no domingão tivemos o Chelsea vencendo o Aston Villa por 3-0, um grande resultado do Chelsea, além de Manchester United 4, Everton 0, Tottenham empatando com o Fulham no clássico londrino, hein? 1-1, jogo que o Tottenham perdeu uma oportunidade aí de subir na tabela. E o Liverpool, mais líder do que nunca, vencendo o Manchester City com muito louvor e principalmente com muita autoridade. Não deixou o City jogar, venceu por 2-0. Vamos começar falando dos jogos, depois a gente passa a nossa agenda, vamos passar a tabela de classificação, mas a gente vai contando aqui em ordem cronológica do que rolou. Vamos falar primeiro desse jogo aqui, né? Liverpool 2, Manchester City 0, o Liverpool com 18 finalizações no jogo, amassou o time do City no primeiro tempo, pelo menos em grande parte do primeiro tempo, o City não viu a cor da bola, o Liverpool teve muito mais oportunidades, saiu o gol do Gakpo com uma assistência do Salah, numa bela esticada de bola para o McAllister, e o Salah dando mais uma assistência, 7 assistências para ele no campeonato, ele dá o passe para o Gakpo fazer 1-0 e no segundo tempo um pênalti do goleiro Ortega no Luiz Dias e o Salah anotou o gol dele, o 11º gol dele, vice-artilheiro encostado agora no Haaland que estacionou nos 12 gols. O que a gente vai falar desse jogo? O Liverpool mais líder do que nunca, uma semana esplendorosa para o Arne Slot, vencendo o Real Madrid na Champions, mantendo 100% na Liga dos Campeões e classificando já, encaminhando sua classificação direta para as oitavas de final da Champions League e abrindo uma vantagem de 9 pontos para o vice-líder Arsenal na tabela de classificação. Por quê? O City não é mais vice-líder, é o 5º colocado, porque chegou ao 7º jogo sem vencer, são 6 derrotas e um empate. O time do Manchester City vai numa situação complicada, é a 4ª derrota seguida só na Premier League e é um time passando por uma crise muito séria, por conta do quê? Dos jogadores lesionados, as lesões atrapalham muito o City, o Rodri principalmente, essa ausência, né, do grande amuleto, que com o Rodri o City não perde e sem o Rodri o City tem dificuldades, mas um City que a gente tem que falar aqui, pessoal, é um City que nessa temporada não vem jogando bem desde quando o Rodri, antes do Rodri se lesionar, tá? É um City que vencia jogos, mas sem convencer, mas era uma equipe com muitas dificuldades. Agora, sem o Rodri e sem os seus principais jogadores experientes passando por uma má fase e também por questões físicas, o Guardiola vira refém de um elenco curto, no qual ele gosta de trabalhar assim,
e vem sofrendo demais com isso. Não vem sendo uma boa temporada para o Gundogan, muito menos para o De Bruyne, que jogou só 10 minutos nesse jogo, mas os acréscimos ainda deu 15 minutos. Ele entrou na parte final do jogo, também pouco acrescentou e ainda perdeu um gol na cara do goleiro Kelleher, que fez uma grande defesa numa falha do Van Dijk, mas é um City pedindo socorro, porque o Guardiola não tem seus principais jogadores jogando no nível físico e técnico bom, o Phil Foden muito abaixo, inclusive a imprensa inglesa destaca muito o futebol bem abaixo do Phil Foden nesta temporada, e também, claro, pelo cansaço, a grande situação que ele revelou em entrevista do cansaço mental, da exaustão que ele teve após uma temporada inesquecível, sendo craque da Premier League, só que na Eurocopa não desempenhou o bom futebol. O Liverpool, pelo contrário, vai tendo alguns problemas sim, sem o Konaté, sem o Alisson, sem o Diogo Jota, sem algumas peças desse time, mas o Liverpool conseguindo fazer um futebol muito vistoso, pressionando desde o começo. Poderia ter feito até mais. Uma vitória por uma margem de 4 gols, não seria de exagero falar aqui, mas é um Liverpool que tem jogado muito bem e que na próxima rodada pega o Newcastle fora de casa, e o City vai jogar com o Nottingham Forest, sexto colocado, e que venceu na rodada o Ipswich por 1-0. O City vai tentar encerrar esse jejum de vitórias diante do Nottingham Forest, que é um time bastante complicado de se enfrentar, mas joga dentro de casa. Vamos ver o que acontece com esse time do City. Mas a crise não se passa só pelo Rodri, mas sim por todo o contexto que o City vem passando. Os principais jogadores que outrora eram referências, que jogavam muito bem, não vem desempenhando um bom futebol. É o City um futebol coletivo, o grupo coletivo do City não vem funcionando, e aí não dá para culpar nem o Haaland, que sequer tocou na bola no jogo contra o Liverpool, não teve sequer uma oportunidade clara para ter ali de frente para o crime e tentar fazer alguma coisa, porque os jogadores que estão ali em volta dele não vêm desempenhando o bom futebol. As alterações melhoraram um pouquinho o City no segundo tempo, sim. Teve mais volume, teve mais posse de bola, mas não conseguiu concluir a gol. Foram 8 finalizações, sendo 2 apenas no alvo. Não correu nenhum perigo, Keller, contando ali uma jogada ou outra. Teve bola na trave também, para o Liverpool. Ou seja, foi um jogo em que o Liverpool nadou de braçadas, e mostra que a realidade do Liverpool com o City é bem diferente. O Liverpool joga o melhor futebol da temporada europeia, é o time que mais tem jogado bem, pelo que tem acompanhado de outras ligas, mas na Inglaterra é disparado o time que joga o melhor futebol no momento, e claro, com louvores vai tendo essa liderança bastante espaçosa de 9 pontos aí de frente para os seus concorrentes diretos, né? E é claro, toda essa dúvida sobre a renovação e tudo mais do Salah, do Van Dijk e do Arnold, que a gente deixa para falar num outro momento, já que não há nenhuma situação ali de novidade, não há notícias nenhuma a respeito disso, e a gente vai tocando aqui, mas é isso, é um time que joga um futebol de campeão, e um time do City que joga agora uma situação que, ao meu ver, por mais que seja prematuro, foi o primeiro terço já da temporada da Premier League. Tem mais 2 terços de campeonato, mas a realidade do City, pelo menos, não é título nesse momento, é de voltar ao G4 e se consolidar no G4 com jogos consistentes, que jogam o futebol melhor. Esse é o grande desafio do Guardiola nesse momento, do que chegar ali brigando pelo título com o Liverpool, já que são 11 pontos que separam as duas equipes nesse momento. Então é uma gordurinha bem legal que o Liverpool está construindo para poder tropeçar em algum outro jogo durante a temporada, porque a sequência de jogos é muito grande, então é importante o Liverpool ter essa vantagem perante aos seus rivais. Outro jogo de destaque é esse aqui, ó. Acompanhei esse jogo antes de entrar ao vivo aqui no canal para narrar aqui, comentar junto com o Juninho o duelo entre Liverpool e Manchester City. O Manchester United jogou um futebol bem interessante com o Everton. Teve dificuldades no primeiro tempo, sim, para criar jogadas. O Everton muito defensivo, foi na sua proposta de jogar no contra-ataque, mas Marcus Rashford com 2 gols e o Zirkzee com 2 gols, com o Bruno Fernandes sendo um principal garçom comandando esse time, foi muito legal ver. O Diallo jogando na ala pelo lado direito, o Diogo Dalot jogando na ala esquerda, é o 3-4-3 do Rubem Amorim, começando a dar forma. É
na verdade, o terceiro jogo dele sob o comando do Manchester United é muito cedo, mas é a primeira vitória dele na Premier League, já que ele empatou na rodada passada com o Ipswich por 1-0, mas uma vitória muito importante, categórica e que vale demais para o Manchester United, que foi a nona colocação com essa vitória. E o Manchester United já vem com 4 sequências positivas, não perde a 4 rodadas, sendo 2 empates e 2 vitórias. O time agora do United foca para encarar o Arsenal sem o Lisandro Martinez e sim o Kobbie Mainoo, suspensos pelo cartão amarelo. Vão ser baixas importantes, mas o Ruben Amorim vai armar o melhor time para encarar esse time do Arsenal, que fez uma rodada muito boa goleando o West Ham. Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse jogo, mas é um United que aos pouquinhos vem tomando uma cara tática de anímico por conta do novo treinador. O Ruben Amorim tem essa capacidade, né, de conversar mais, ter a comunicação com os jogadores, coisa que o Ten Hag tinha muita dificuldade, e tem sido muito legal ver nessa primeira impressão. Claro que ainda é muito cedo. Contra o Bodo Glimt pela Europa League foi difícil, abre 1-0, toma a virada e depois se recupera vencendo por 3-2. É um time que precisa de ajustes, é um elenco que vai ser modificado com ele ao longo do trabalho. Tem jogadores que provavelmente vão acabar saindo e a gente sabe que faz parte mesmo dele tentar mudar e deixar o time com a cara dele, com jogadores que entendem a leitura de jogo dele, e quem não estiver enquadrado nesse esquema dele vai acabar saindo. E a gente sabe muito bem que alguns jogadores que não deram certo já com o Ten Hag, que foram insistidos muito pelo treinador holandês, podem acabar rodando, mas é um time que tem mostrado muita resiliência em meio a uma situação de muita dificuldade. Mas já é o Manchester United, que está a 4 pontos do Manchester City, né? O City com 23 e o United com 19. Então, assim, é bem próximo a vantagem entre as equipes, e vamos acompanhando o que vai acontecer com o Manchester United, mas é um alento, goleando, sendo bem dentro de casa e com a torcida cobrando muito, hein? A família Glazer e também a Ineos pelo aumento dos ingressos, hein? Os ingressos aumentaram, inclusive tiraram os descontos de crianças e de idosos para frequentarem o estádio de Old Trafford para assistir os jogos do Manchester United. Então, foi um jogo também de momento feliz com o resultado, mas de muito protesto nas arquibancadas e aos redores do estádio por conta do aumento abusivo dos preços dos ingressos do Manchester United. Mas é isso, vamos focando com o Manchester United e aqui em outros vídeos do canal falando especificamente sobre o que vem acontecendo no trabalho do Ruben Amorim. Vamos ficar aí de olho e sempre trazendo as novidades. Assim como esse Chelsea, tá? É o trabalho do Enzo Maresca tomando forma, é o Chelsea terceiro colocado com os mesmos pontos do Arsenal, 25, e um jogo em que o Chelsea nadou de braçadas, jogando dentro de casa do Stamford Bridge, pegando o Aston Villa num momento muito fragilizado. Não é um momento legal do Aston Villa, que chegou a estar no G4 desse campeonato inglês e agora é o 12º colocado com 19 pontos, hein? O Aston Villa com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Nicolas Jackson, logo aos 7 minutos, fez 1-0. O Enzo Fernandes jogando demais, assumindo a titularidade novamente nos últimos 5 jogos, 7 participações para gol, sendo 5 assistências e 2 gols. Muito bem o volante argentino, também deixando a sua marca, e o Cole Palmer no final do segundo tempo, deixando o gol dele, o 8º gol dele com a camisa do Chelsea nessa temporada. O Nicolas Jackson também tem 8 gols, são os principais goleadores do Chelsea, que vem aos pouquinhos também evitando ali problemas físicos com alguns jogadores. Aí no Reece James voltou, mas teve aí uma lesãozinha muscular, ficou de fora. Tem o Malo Gusto também, tudo mais, passando por algumas questões físicas. Segundo o Injury Report da própria Premier League, é um Chelsea que fez um bom jogo, conseguiu neutralizar um Aston Villa que joga a Liga dos Campeões, mas é um elenco que também é curto e que não consegue ainda acertar sua defesa. O Aston Villa tomando 22 gols e fazendo 19. É um Aston Villa que perde muito com a saída do Lenglet, jogador que esteve no time na temporada passada, só que emprestado, e claro que a falta do zagueiro faz uma tremenda falta ali, né? Uma lacuna deixada, já que o Konsa,
o Diego Carlos e o próprio Paul Torres não estão dando conta do recado numa situação bastante complicada defensiva do Aston Villa e que tem ainda o Ollie Watkins como seu principal amuleto no ataque como referência, mas não tem sido um cara tão explosivo assim como foi na temporada passada. Vamos observar esse Aston Villa que vem numa queda estranha, né? É um time que nos últimos 5 jogos empatou nos últimos 5 jogos 2 empates e 3 derrotas, tá? O Aston Villa vem numa queda absurda e liga o sinal de alerta aí, evidentemente. Outro jogo também que rolou neste domingão foi o Tottenham, que não dá para entender, né, galera? Na moral, eu, sinceramente, eu não consigo entender o que se passa com o Tottenham. Golei o City na rodada passada por 4-0 num jogo épico, antológico, maior vitória diante de um rival, afundando o Guardiola na crise, o City e tudo mais. E contra o Fulham, é isso. Faz 1-0 com o Brennan Johnson no segundo tempo, depois acaba tomando um empate com o Carney, aí o Carney é expulso na reta final de jogo e aí o Tottenham não consegue prosperar. O Tottenham é um time que, sinceramente, pessoal, deixa algumas situações de dúvida, porque é um time que oscila demais, né? É um time que perde, ganha, empata, não tem uma regularidade de vitória, não tem uma sequência de vitória. Pega o Bournemouth agora na próxima quinta-feira, o jogo às 5h15 da tarde. O Bournemouth que venceu na rodada e, assim, é difícil, né? É difícil de um time que, claro, tem algumas ausências. É um Tottenham que finalizou 8 vezes no jogo, né? Em comparação ao Fulham, que finalizou 14 vezes. O Fulham teve posse de bola até parecida, né? 48 contra 52 para o Tottenham, mas finalizou muito mais que o Tottenham e o Tottenham muito mal, né? Sem o Vicário, o goleiro tá fora por lesão, né? Mas sem a sua zaga titular, que é o Romero e o Van der Ven, que estão lesionados, o Doug e Pedro Porro, mas assim, é o time que no meio-campo para frente é titular, né? É o time que tem o Son, o Werner, o Brennan Johnson, o Bissouma, o Sarri, o James Maddison e assim, complicado, né? O Solanke, que não participou também desse jogo, fez uma falta aí, tanto ele como o Richard com uma lesão muscular mais tempo, o Solanke também ficou afastado, o Kulusevski veio do banco de reserva, mas também por conta da rotina pesada de jogos, né? Jogou contra o City, depois jogou na Europa League, então o Tottenham teve uma sequência complicada, né, ao longo dessa semana. É um Spurs que empatou com a Roma em 2-2 e vem agora com esse empate, mas é um time que está ali em 7º lugar com 20 pontos, vai encarar o Bournemouth e já o Fulham encara o Brighton na próxima rodada, jogo importante também para o Fulham, que joga no Craven Cottage também no meio de semana, mas é estranho, né, esse time do Tottenham que não consegue engatar e a gente fica, né, nessa expectativa, né, porque consegue fazer jogos grandes contra grandes equipes e nos jogos contra times medianos e menores na parte de baixo da tabela, né? Times que estão ali no meio da tabela e na parte inferior, o Tottenham tem tido dificuldade, né? E isso tem sido um ponto complicado, né, pro time do Tottenham, né? E agora vamos acompanhar aí o que vai rolar no conjunto da obra, mas é uns Spurs aí que precisa acordar um pouco para a vida para esses jogos contra times ali na parte inferior da tabela, né? Porque eu sei que as ausências defensivas são complicadas, né? É o Ben Davies com o Draguzinho. O Draguzinho é um zagueiro importante que veio do futebol italiano, do Genoa, né? Jogador romeno, inclusive foi destaque na Eurocopa com a Romênia, né? E tudo mais. Só que precisa ter um pouquinho mais de calma aí, né? Esse time precisa melhorar e é claro, não pode oscilar tanto. Quem parou de oscilar é o Arsenal e para de oscilar num momento muito importante, né? Vem aí com o 3º jogo sem perder, sendo 2 vitórias seguidas, pega o Manchester United na próxima rodada, mas afunda o West Ham na 14ª colocação sem nenhum tipo de reação, hein? O Arsenal chegou a abrir 4-0 nesse jogo. Gabriel Magalhães, uma cobrança de escanteio do Saka, fez 1-0. Depois o Trossard, num passe do Saka, fez ali o segundo gol aos 27 minutos. O Odegaard,
marcou um gol de pênalti sofrido pelo Saka, pelo o Lucas Paquetá, que inclusive errou no quarto gol do Kai Havertz, né? Que foi o gol logo depois, aos 36 minutos. Saiu o gol do Odegaard de pênalti, logo depois o Havertz consegue, num lançamento absurdo da defesa do Arsenal, ele, cara a cara com o goleiro Fabianski, tocou para o fundo do gol e fez o quarto gol. E aí o Wan-Bissaka, num desleixo da zaga do Arsenal, fez o primeiro gol, numa bela jogada, inclusive, do Soler, Carlos Soler, o espanhol, que achou o Wan-Bissaka na diagonal e tocou para ele e fez o gol. E depois o golaço de falta do Emerson Palmieri. Inclusive, eu deixei isso nas minhas redes sociais para vocês darem uma conferida também. Um belo gol de falta do Emerson Palmieri no ângulo, a bola bateu no travessão antes de entrar. Belo gol. E ainda antes do apito final do primeiro tempo, o Saka conseguiu marcar um gol de pênalti numa jogada totalmente, vamos dizer assim, imprudente do goleiro Fabianski, que era para socar a bola, mas acertou a cara do Gabriel Magalhães e o Saka foi lá e fez o gol. O Saka chegou a 10 assistências, hein? O Saka é um dos principais jogadores e um dos principais goleadores do Arsenal também na Premier League, sendo muito importante o Bukayo Saka. O Saka que vem sendo um jogador que aos pouquinhos tem dado muita vida com o Odegaard, né? O Odegaard voltou e o time do Arsenal melhorou, né? Evidentemente que o Arsenal parou de perder quando o Odegaard voltou a jogar, porque o Odegaard cria muitas oportunidades de gol, tem muita condução de bola positiva, né? E faz com que o futebol do Saka também melhore, né? O Saka, que tem 5 gols no campeonato, além de 10 assistências, lidera o quadro de assistências da Premier League com muito louvor. Já o West Ham com o Lopetegui sob forte pressão, o Lopetegui que cada vez mais vê o seu trabalho sob forte pressão, porque teve todo o investimento, contratou o Wan-Bissaka, contratou o Kilman, contratou o que mais? O próprio Soler também veio, muitas contratações, o Todibo, zagueiro também, que veio para o West Ham, são exemplos de jogadores que o West Ham movimentou no mercado e trouxe ali para dar uma cara, trazer uma força para esse time, e realmente é um West Ham que precisa acordar para a vida. A 14ª colocação com o elenco que tem é muito pouco, mas é um time que vem sofrendo demais, e sem o Mohamed Kudus novamente suspenso, ele que pegou 3 jogos de suspensão por conta de uma agressão que ele acabou cometendo no jogo passado da Premier League, ali na 8ª rodada, se eu não me engano, na 9ª rodada? Na 9ª ou na 10ª rodada, que ele acabou tendo uma agressão ali num jogo, se não me engano, foi um jogo contra o Tottenham, inclusive, e acabou tomando um gancho forte aí de suspensão, mas já deve voltar já na próxima rodada o Mohamed Kudus, que é importante para esse time do West Ham, sem sombra de dúvidas. Outro jogo importante, vamos passar aqui rapidinho nos outros resultados. O Justin Kluivert se tornou o primeiro jogador da história da Premier League a marcar um hat-trick de pênalti. 3 cobranças de pênaltis convertidas no jogo contra o Wolverhampton. O Strand Larsen marcou os 2 gols do Wolverhampton, que tentou de tudo para sair do Molineux com um bom resultado, mas o goleiro do Wolverhampton, o português, o Jorge Sá, muito mal. Nos 2 pênaltis que ele cometeu, vacilo, todos os pênaltis foram sofridos pelo Evanilson, também, que é fato raro, né? O mesmo jogador sofreu 3 vezes pênalti no jogo, ali somado aos 3 hat-tricks, os 3 gols, né? O hat-trick do Justin Kluivert, que foi muito importante. O filho do lendário centroavante holandês Patrick Kluivert, que foi um grande jogador ali nos anos 90, início dos anos 2000, e lembra muito, né, pela foto que você olha, lembra muito mesmo o pai, o Justin Kluivert, que vai fazendo um bom papel no Bournemouth, sendo um dos principais atacantes desse time do Bournemouth, treinado pelo bom técnico espanhol, o Iraola. Outro jogo importante, tivemos o Kevin Shade, o 4º alemão na história da Premier League a marcar um hat-trick. Ele igualou Fred Bobic em 2002, o Jürgen Klinsmann nos anos 90 e o André Schürrle, aposentado nos tempos de Chelsea. O Schürrle também deixou
ali a sua marca de hat-trick, e o Kevin Shade marcou seus 3 primeiros gols, cara. 3 primeiros gols dele na temporada em 13 jogos com o time do Brentford, o meio-campista alemão muito interessante e conseguiu uma grande virada para cima do Leicester. Bonanote abriu o placar, depois o Issa, que chegou a 8 gols também na temporada, jogador importante, empatando com o Mbeumo em número de gols, sendo um dos principais goleadores do Brentford na temporada. Então, muito legal aí o Kevin Shade marcando e sendo um cara muito importante. Outro jogo importante, o Newcastle deixou escapar, hein? Conseguiu fazer 1-0 no gol contra do Guerri, e o Munhoz, o colombiano Munhoz, marcou nos acréscimos aos 49 do segundo tempo. O Newcastle, que está na 11ª colocação e acaba aí tendo 19 pontos, era para estar ali melhor se mantivesse essa vitória, segurasse essa vitória, mas vamos ver o que vai acontecer com o Newcastle United daqui para frente, que pega um jogo importante com o Liverpool no St. James Park na próxima rodada, né? Também tivemos o Chris Wood marcando de pênalti na vitória do Nottingham Forest para cima do Ipswich. O Chris Wood que igualou Brian Roy, o jogador holandês que jogou a Copa de 94 com a Holanda, o meio-campista, o meio-atacante Brian Roy, com 24 gols, é o jogador com mais gols na história do Nottingham Forest em Premier League. O Chris Wood, o atacante, o centroavante neozelandês, que chegou a 9 gols nesta temporada, mas é o time do Nuno Espírito Santo, vencendo após 2 derrotas, mas é o time que está na 6ª colocação. Além disso, pessoal, para a gente encerrar o nosso bate-papo, teremos rodada no meio de semana, hein? E essa rodada já começa na terça-feira, com Ipswich e Crystal Palace às 4h30, Leicester e West Ham às 5h15 da tarde também. Outros jogos importantes na quarta-feira, no dia 4. Everton e Wolverhampton às 4h30, Manchester City e Nottingham Forest às 4h30, Newcastle e Liverpool também às 4h30, assim como Southampton e Chelsea também às 4h30, Arsenal e Manchester United, o clássico da rodada às 5h15, assim como o mesmo horário, Aston Villa e Brentford. E na quinta-feira temos a sequência com mais 2 joguinhos para completar, Fulham e Brighton às 4h30 e Bournemouth e Tottenham às 5h15 da tarde, isso na quinta-feira, no dia 5, e a tabela do campeonato inglês está exatamente desta forma aqui, o Liverpool mais ele do que nunca, com 34 pontos ali na ponta da tabela, o Arsenal na 2ª colocação com 25, o Chelsea na 3ª colocação com 25, o Brighton 4º colocado com 23, e o City nessa sequência complicada, com derrotas em sequência, 4 derrotas seguidas, o City na 5ª colocação com 23. O Nottingham Forest logo atrás com 22 pontos, duelo importante com o City. E o Tottenham na 7ª colocação com 20 pontos. O Brentford, bela campanha do time de Thomas Frank, 20 pontos na 8ª colocação. Manchester United reagindo, 9º colocado com 19 pontos. Fulham é o 10º colocado com 19. O Newcastle, 11º colocado também com 19, assim como o Aston Villa, 12º com 19, Bournemouth, 13º com 18, e aí vamos para a parte de baixo da tabela, com o West Ham United, 14º colocado com 15 pontos, o Everton, 15º com 11 pontos, o Leicester, 16º com 10 pontos, o Crystal Palace fora da zona de rebaixamento no momento com 9 pontos, o Wolverhampton, 18º na zona de rebaixamento com 9, assim como o Ipswich Town, 19º com 9 pontos, e o Southampton, 20º, lanterna, com 5 pontos, empatou com o Brighton em 1-1 e encara o Chelsea na próxima rodada. Pessoal, é isso, o nosso jornalzinho, meia horinha aqui de muita informação de Premier League. Espero que você tenha gostado muito do conteúdo, para que a gente resenhasse bastante, e deixe seu comentário aqui sobre o que você tem notado, o que você tem curtido da Premier League, suas observações, quem está indo bem, quem está indo mal, qual é a sua cobrança, e ao mesmo tempo deixe ali o comentário sobre o seu time de coração também. Eu vou respondendo vocês ali na caixinha de comentários aqui no canal. E vejo vocês no próximo conteúdo ainda nessa semana, porque temos rodada na quarta-feira. Então, tamo junto. Até uma próxima. Valeu. Eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau.